São todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática, dirigida a estudantes da 7ª classe, que irá tratar dos seguintes conteúdos: polígonos, classificação de polígonos, ângulos internos e externos de um polígono e noção de apótema. Polígono é uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada. Portanto, temos aqui um exemplo claro do que é um polígono. Esta figura é constituída por uma linha poligonal, que é sequência AB, BC, CD, DE e EA, e que é fronteira da sua região interior, que é esta pintada de cor azul, e a região exterior, que é esta toda cá fora. Os pontos A, B, C, D e E são designados vértices do polígono. E os segmentos AB, BC, CD, DE e EA são os lados do polígono ABCDE. Tipos de polígonos. Os polígonos podem ser simples ou complexos. Polígonos simples são aqueles cujos lados não adjacentes não se intersetam. Temos aqui 3 exemplos. No primeiro exemplo, este polígono, os lados não adjacentes são aqueles que não são seguintes um do outro. Portanto, o lado EI e o lado FGG já são lados não adjacentes. O lado EIE e o lado EF são adjacentes, porque têm um vértice comum. Neste polígono, idem, os lados MN e NO são adjacentes, mas o lado MN e o lado OP não são lados adjacentes. Então, estes são os polígonos simples. Polígonos complexos são aqueles que apresentam segmentos que intersetam dois lados não consecutivos. Temos estes exemplos. É importante revermos aqui o conceito de intersetar. Temos o segmento OL e o segmento NM. Estes segmentos intersetam-se. Então, estamos perante um polígono complexo. Idem para aqui. O segmento PT e o segmento QR intersetam-se. Então, estes são, para além deste exemplo, temos também o segmento PT e o segmento RS que intersetam-se. Quando estamos perante casos similares a este, temos polígonos complexos. Os polígonos simples subdividem-se em 2 grupos, os convexos e os não convexos, também designados de polígonos côncavos. Os polígonos convexos são polígonos simples, chamados convexos quando qualquer segmento de reta que une 2 pontos A e B está totalmente contido no interior do polígono. Então, temos aqui 2 figuras que vão nos ajudar a perceber o conceito de polígonos não convexos. Neste exemplo, se nós traçarmos diferentes segmentos, e neste caso considerando o segmento AB, encontramos pontos no segmento AB que não pertencem à figura. Se traçar o segmento AC, por exemplo, para aqui, todos os pontos desse segmento pertencerão à figura. Idem para aqui, podemos traçar vários segmentos, mas considerando o segmento AB, este segmento AB tem alguns pontos que não pertencem à figura. Então, sempre que verificarmos situações iguais a esta, estamos perante polígonos não convexos ou polígonos côncavos. Os polígonos podem ser regulares ou irregulares consoante a medida dos seus lados. Para um polígono ser considerado regular, a medida dos seus lados deve ser
igual, seja ele que tipo de polígono for. Este triângulo, as medidas dos seus 3 lados são iguais, daí por esta característica seja considerado o triângulo equilátero. Do quadrado sabemos que é uma figura que tem os lados com mesma medida. Os polígonos irregulares possuem lados com medidas diferentes. Esta figura é designada trapézio. Constatamos a olho nu que a medida deste lado é menor do que a medida deste. Idem para este triângulo, podemos concluir que a medida deste lado é diferente e é maior que a medida dos restantes lados. Classificação dos polígonos regulares. Os polígonos regulares, quanto ao número de lados, classificam-se em. Nesta ordem, são apresentados pelo número de lados. O polígono com menor número de lados, polígono regular com menor número de lados, é o triângulo. A seguir, o quadrado, com 4 lados, o pentágono, com 5 lados, e o hexágono, com 6 lados. Continuando, temos o heptágono, com 7 lados, o octógono, com 8 lados, o eneágono, com 9 lados, e o decágono, com 10 lados. Portanto, estamos a falar aqui de polígonos com lados com medidas iguais. Elementos de um polígono. Os elementos principais de um polígono são estas medidas aqui, são todas iguais, porque um polígono regular chamam-se lados. Estes pontos onde aparece uma alteração do sentido ou direção da reta, chamamos vértices. Em cada um dos vértices temos 2 ângulos. Um chamamos ângulo interno, depois o que aparece por fora chamamos ângulo externo. Temos casos em que este ângulo todo é externo e este é interno, e a soma destes dois é um ângulo giro, igual a 360 graus. Este também é um ângulo externo, é uma parte, também podemos considerar o que sobra como outro ângulo externo. O segmento de reta que une 2 pontos não adjacentes chama-se diagonal. Mas a diagonal será o maior segmento entre tantos outros podem ser inscritos. Portanto, daqui, este é um segmento de reta que une 2 vértices não adjacentes. A diagonal que se considera não é esta, é a maior de todas. Neste caso particular, a diagonal desta figura é esta. Poderia haver outra reta que está aqui. Não é esta a diagonal. Será a maior, como está indicado. Portanto, temos o lado, vértice, ângulo interno, ângulo externo. Noção de apótema. A apótema de um polígono regular é o segmento de reta que parte do centro e forma um ângulo reto com um dos lados. Neste caso, esta figura tem 6 lados iguais. Poderíamos encontrar aqui 6 apótemas. Este é um caso, poderia aparecer outro apótema aqui, desde que seja um segmento que parte do centro, interseta a base e forme um ângulo reto. No caso do triângulo, temos a apótema. Este símbolo indica-nos sempre que há um ângulo reto ali. No caso deste quadrado, temos aqui o apótema. Vamos resolver algumas atividades para consolidar a nossa aula. Portanto, temos aqui as figuras, no qual nos pedem para identificar os polígonos convexos, polígonos côncavos e polígonos regulares. De acordo com o que vimos antes,
Polígonos convexos são aqueles que, traçando qualquer reta no interior, não iremos intersetar nenhum dos lados. Portanto, estas figuras aqui representam, de fato, polígonos convexos. Qualquer reta que eu traçar aqui dentro não atravessa nenhum dos lados. E o polígono côncavo, naquele grupo só aparece um. Posso traçar uma reta aqui, outra aqui, mas traçar nesta direção, vou atravessar os lados. Então, este polígono é um polígono côncavo. Polígonos regulares são aqueles cuja medida dos lados é igual. Portanto, estes são as únicas figuras regulares no conjunto de figuras apresentados no exercício. Todos estes lados têm a mesma medida. Chegamos assim ao fim da nossa aula 2, que tratou dos seguintes conteúdos: polígonos, classificação de polígonos, ângulos internos e externos de um polígono e, finalmente, noção de apótema. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula.